Jogo tenso, família, jogo tenso, mas bom resultado de São Paulo 1, Palmeiras também 1. Iniciamos o jogo no Allianz Parque classificado para a semifinal. Claro, não podemos jogar com o regulamento debaixo do braço, mas 1-1 tem gol fora. O Palmeiras segue em vantagem agora para o jogo de volta. Para mim foi um bom resultado. Poderia ser melhor? Poderia. Foi um bom resultado, não foi um ótimo resultado. Mas eu gostei muito. Até o gol do São Paulo, eu tava bem tenso porque o Palmeiras não tinha chutado no Volpi. E a gente conversava lá no grupo, todo mundo sabe que eu respeito demais adversário, respeito demais, não tenho clubismo nas minhas análises em si, só que esse time do São Paulo é muito ruim, é muito fraco, ele tem algumas peças ali, o Miranda, que é um baita de um jogador, um Daniel Alves, um Rigoni, um Luan. O resto é muito ruim o time do São Paulo. O Volpi é horroroso. O Palmeiras tinha que chutar a gol. Dito e feito. O primeiro chute a gol que o Palmeiras deu foi gol, entrou. Então assim, rapaziada, olha a diferença de goleiro. O Everton foi eleito o Man of the Match, o melhor jogador da partida, homem da partida, porque fez um monte de defesa, inclusive a do gol do Luan, que foi uma dó danada ter saído aquele gol. Porque foram duas defesas monumentais de Everton, que na terceira é uma zica que eu nunca vi. Mas enfim, conseguimos furar a defesa do São Paulo de Crespo. 5 jogos, 1 gol, pelo menos 1 gol. Iniciaremos no Allianz Parque classificado, 0-0 nos classifica por conta do gol fora, mas a gente não pode jogar assim, achando que vai classificar a qualquer momento. Já tivemos alguns exemplos aí que não foram favoráveis, né? Foi assim com o Defensa e Justiça, no jogo de volta podendo empatar, perdemos a vaga. Foi assim com o CRB, podendo empatar, perdemos a vaga também. Então, sangue nos olhos. O sangue nos olhos que o Felipe Melo estava no banco de reserva, que os jogadores tenham dentro de campo. Agora podemos falar que, na minha opinião, não foi o Everton melhor em campo, apesar dele ter feito 2, 3 defesaças, né? E sim Dudu. Para mim, o melhor jogador em campo hoje, disparado, foi Dudu. O que jogou o Baixola foi brincadeira. Se o Breno Lopes não tivesse perdido as 2 chances que perdeu no primeiro tempo, a gente teria saído com a vitória. Eu acho que o Palmeiras foi levemente superior ao São Paulo, teve 2 chances claríssimas no primeiro tempo, teve o gol, no segundo tempo teve mais uma chance ali com o Wesley, enfim, poderíamos ter saído com a vitória, mas o empate com gols pelo menos nos traz uma pequena vantagem, né? Quero falar que o Wesley também entrou muito bem, assim como o Patrick de Paula, não foi só o gol, ele entrou muito bem, que nem o Theo José falou, tá danadinho, o Patrick de Paula quase fez um de cobertura. Se ele faz aquele de cobertura, eu desligo a televisão, não faço nem pós-jogo, eu desisto. Os caras gostam, né? Bom, vamos lá. Individualmente tivemos algumas peças muito positivas aí, a começar por Wesley, que começou o segundo tempo, malandro, jogando muita bola. Um dos melhores em campo no segundo tempo. Aí eu te pergunto, Patrick de Paula jogou melhor, Wesley jogou melhor, eles vão iniciar o jogo de volta como titular? É uma boa pergunta, né, não, torcedor? Eu iniciaria. Para mim existe a meritocracia, por isso que eu não entendi até agora a não escalação do Scarpa e nem entrou no segundo tempo. O melhor jogador da temporada se chama Gustavo Scarpa. E era um jogador que, se tivesse lá, teria arriscado mais no gol. E com o Volpi no gol, se chutar no gol, vai ser gol. Então eu queria muito que o Abel explicasse por que ele não usou o Scarpa. Já ele tem coletiva, ele deve falar sobre isso. Bom, falando um pouquinho sobre o time no geral, baita partida também do Renan. Vamos começar do Everton, monstruoso, muito seguro, falhou no jogo contra o Fortaleza, hoje se redimiu porque é muito monstro sagrado, fez várias defesas. Marcos Rocha errou alguns lancezinhos capitais, mas também foi bem num geral. Gustavo Gomes, ele tá um pouquinho desligado, teve 2 lances ali, um com o Pablo e o outro no gol do Luan, né, que eu achei ele um pouquinho desligado, ele poderia estar um pouco mais atento, mais veloz na jogada, mas não comprometeu e bola aérea ele não perde uma. O Luan tentou ali alguns lançamentos, daquele jeito, né, ele tenta 7, ele acerta, mas ele erra 6. Mas fez uma boa partida também. No final das contas, a zaga não deu muito trabalho
para o ataque do São Paulo. Renan Vitor também foi muito bem, um dos melhores em campo, na minha opinião. Fez uma partida muito regular. Ele com cartão amarelo, eu fiquei doido. Creio que o Piquerez deva jogar sábado contra o Atlético Mineiro e esteja à disposição para o jogo de volta. É o titular da posição e a gente quer vê-lo jogando, né? Mas o Renan também deu conta do recado. O problema é que o Renan, ele é muito defensivo. O Piquerez, ele é muito ofensivo. Então, para um jogo que a gente precisa vencer, talvez o Piquerez fosse a melhor solução, mas baita partida aí do Renan. O Zé Rafael, apesar de ter saído e o Patrick de Paula entrado muito bem, jogou muito bem também, na minha opinião. Ele fez uma boa partida ao lado do Danilo, que no primeiro tempo não estava tão ligado, até mesmo um pouquinho sumido, e depois tomou conta ali do meio campo. Parece que ele, quando entra o Patrick de Paula, ele flutua mais, fica mais leve, fica mais reativo. Gostei também do Danilo, principalmente no segundo tempo. Aí tivemos o Rafael Veiga, que teve uns lampejos bons, mas não fez uma boa partida em si, né? Eu não entendi por que ele jogou e o Scarpa não, mas enfim. Também tivemos aí o Breno Lopes, que foi o pior em campo, na minha opinião. Chutou o pé 2 vezes, literalmente não era o dia de Breno Lopes. Não fez uma boa partida, ele tem que ter um pouquinho mais de displicência, principalmente com o pé esquerdo. Pé esquerdo não é só para você subir no carro, subir no ônibus. Pé esquerdo é para você chutar também. Um jogador profissional do nível de Breno Lopes tem que treinar chutes com o pé esquerdo, pelo amor de Deus. Isso é o mínimo que um jogador tem que fazer, tá bom? Dudu, já falamos, para mim, melhor em campo, chamou a responsa, driblou, foi para cima, chamou a falta que nos converteu em gol, no gol do Patrick de Paula. Um monstro dentro de campo hoje, o Dudu. Tá voltando, nos 2 últimos jogos, ele foi um dos melhores em campo em jogos que o Palmeiras não foi tão bem. Ele já demonstrou evolução e ele é aquilo. Dudu precisa de ritmo de jogo e de uma pré-temporada um pouco mais lenta do que o dos demais. Mas quando ele atinge o ápice físico aí, com certeza é um jogador muito diferenciado a nível do futebol brasileiro, né? E por último, o Rony, que também não foi muito bem, sumiu bastante, por isso que eu cobrei muito ele ter entrado contra o Fortaleza, para que o ritmo de jogo fosse um pouco mais constante. Não jogou nada o Rony, mas era o esperado, tá voltando de lesão, muito tempo parado. No segundo tempo tivemos algumas substituições, continuo sem entender por que o Scarpa não entrou, por que o Piquerez não entrou, mas o PK foi um acerto, deixou o meio campo um pouco mais leve. O Luiz Adriano num sono danado, o Gabriel Veron quando entrou, parece que tá com depressão, eu não consigo entender. Os caras deviam suar sangue pela Sociedade Esportiva Palmeiras, mas entra um pouco sofrendo. Enfim, bom resultado. O que me preocupa é a quantidade de chutes a gols. Eu acho que o Palmeiras chuta muito pouco, cara. Eu acho que todo mundo que tem um grupo de WhatsApp deve ter comentado: chuta no gol. O Volpi até os 70 minutos de jogo não sujou a camisa, não pegou na bola. Chuta pro gol. O Volpi é ruim. Dito e feito, eu espero do fundo do meu coração que os jogadores, comissão técnica, que eles nos escutem e que no segundo jogo no segundo jogo a gente possa chutar mais no gol. Nós vamos classificar, torcedor. Nós vamos para essa semifinal aí de novo contra o River Plate ou contra o Galo, que seja. Nós vamos classificar. Nós seremos, torcedor. Nós seremos. Deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito. Um grande abraço e avante palestra.